Olá, já parou para pensar como o tempo e a forma são, assim, decisivos num processo trabalhista? Às vezes, um detalhe ali na contagem de prazo ou no jeito que um ato é feito pode mudar tudo, né? Hoje a gente vai fundo nas regras da CLT e também em alguns entendimentos importantes, tipo a súmula 262 do TST. Vamos tentar descomplicar um pouco esses atos, termos e, o mais importante talvez, os prazos processuais na Justiça do Trabalho. A ideia é trazer clareza para a gente navegar nisso com mais segurança. Aí, antes da gente mergulhar de cabeça, aquele lembrete rápido. Se essa nossa conversa aqui ajuda a entender melhor esses temas, considere se inscrever no canal e compartilhar, tá? Ajuda muito a gente a levar essa informação para mais gente. Bom, vamos lá. Começando pelo básico. Como é que a lei define quando e onde os atos do processo acontecem? O artigo 770 da CLT dá essa base, certo? Exato. A regra geral, né, é que os atos são públicos e devem rolar em dias úteis das 6 da manhã às 8 da noite. Isso para dar uma previsibilidade, uma transparência. Mas olha, tem exceção. Se o interesse social exigir, pode ser diferente. E tem um detalhe bem específico no parágrafo único: a penhora. Esse ato, que é lá da execução, pode sim acontecer em domingo ou feriado. Mas atenção, só se o juiz autorizar expressamente. Faz sentido ter essa brecha para penhora, né? Para garantir que funcione. E o jeito de fazer esses atos, a forma, ainda se fala em escrever à mão essas coisas? Então, o artigo 771 ainda menciona isso sim. Escrito à mão, datilografado, carimbado, é um reflexo de outra época, claro, antes dessa digitalização toda, mas a validade formal continua. E o 772 trata de uma situação bem humana, sabe? Se a pessoa não puder assinar por algum motivo justo e não tiver advogado, outra pessoa pode assinar por ela. É o chamado arrogo. Precisa de duas testemunhas junto. Ah, arrogo. Interessante essa figura. Garante o acesso, né? Exatamente. Agora, vamos para o ponto que geralmente causa mais calafrio. Os prazos. Como é que começa essa contagem na Justiça do Trabalho? Onde está o marco zero? Olha, o artigo 774 define isso. Começa a contar da data da notificação, seja ela pessoal ou quando a pessoa recebe, ou da publicação em edital, ou quando fixam o edital lá no fórum. Tem um detalhe no parágrafo único sobre a notificação postal. Se o carteiro não acha a pessoa ou ela recusa receber, o correio tem que devolver em 48 horas. Hoje, com o PJ, é um pouco diferente na prática, mas a regra está lá. Mas o ponto-chave mesmo, assim, o que todo mundo precisa ter na ponta da língua está no 775. Os prazos são contados em dias úteis. Ah, isso, dias úteis. Essa mudança foi importante, né? Muito importante. Alinhou com outros processos e deixou a contagem mais, digamos, realista para quem advoga. A regra é: tira o dia do começo e inclui o dia do vencimento. E vale lembrar, né, que esses prazos podem ser esticados pelo juiz ou por motivo de força maior. Está lá no parágrafo primeiro. E o juiz também tem uma flexibilidade para mudar a ordem das provas se precisar, para ajustar o caso concreto. Entendi. Contar em dias úteis realmente faz diferença no dia a dia. Mas e aqueles períodos de férias do processo? Tem época que o calendário para. Tem sim. O artigo 775-A deixou isso bem claro. Entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, os prazos ficam suspensos. Mas atenção aqui, nesse período não tem audiência nem sessão de julgamento. Está no parágrafo 2º. Contudo, olha a ressalva. Salvo as férias individuais dos juízes e servidores e os feriados, o pessoal continua trabalhando internamente. O expediente forense não para totalmente. Ah, então o fórum não fecha completamente as portas nesse período. Não fecha. O trabalho interno continua. E isso nos leva direto para a súmula 262 do TST, que você mencionou lá no começo. Verdade, a súmula 262. O que mais ela diz sobre os prazos, além de confirmar essa suspensão do recesso? Bom, o item II dela confirma justamente isso, que o recesso forense, esse de 2012 a 2001, suspende os prazos recursais. E o item II resolve uma dúvida muito comum na prática. Se a intimação sai num sábado, por exemplo, o prazo só começa a correr mesmo, a fluir, no primeiro dia útil seguinte, que seria segunda-feira. Mas a contagem efetiva, o dia 1 do prazo, começa no dia útil depois desse, ou seja, na terça. Nossa, que detalhe importante. Saber disso evita perder prazo por contar errado a partir do sábado. Exatamente. A súmula consolida esses entendimentos para dar segurança jurídica. Perfeito. E para a gente fechar essa parte dos atos e termos, como é que os documentos do processo são organizados? Quem pode mexer, quem pode ver?
Basicamente, o artigo 777 diz que todos os documentos juntos formam os autos do processo. Aí o 778 fala que eles ficam guardados na secretaria do juízo. E a regra é não sair de lá. Salvo, claro, se o advogado constituído pedir para levar ou se precisar mandar para outro órgão. Certo. As partes e os advogados têm acesso livre para consultar, né? Isso está no 779. É essencial para o direito de defesa. E tirar documentos de lá, o chamado desentranhamento, só depois que o processo acabar, segundo o 780. E dá para pedir certidões, cópias, como diz o 781. Mas se o processo correr em segredo de justiça, aí precisa de autorização do juiz para ter acesso ou certidão. Uhum. Como o processo eletrônico, essa coisa de retirar os autos mudou um pouco, né? Mas a lógica do acesso e da guarda continua. Isso. A lógica se mantém. O acesso é eletrônico, mas ainda é controlado e a responsabilidade é da secretaria. Ótimo. Então, só para a gente amarrar tudo. Os atos processuais trabalhistas têm horário e publicidade como regra, mas com exceções importantes, como a penhora podendo ocorrer em fim de semana com autorização. Os prazos, a regra de ouro, contados em dias úteis, excluindo o começo e incluindo o fim. E tem aquela pausa estratégica no recesso de fim de ano, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. E a súmula 262 ajuda muito na prática, confirmando a suspensão no recesso e explicando como contar o prazo que começa no fim de semana. Exato. Entender essas regras não é só preciosismo, sabe? É fundamental para a estratégia no processo. Um erro na contagem, um ato fora do prazo ou da forma pode custar o direito do cliente. A precisão aqui é tudo. Pois é, e fica até uma reflexão, né? Com a Justiça do Trabalho cada vez mais no PJE, tudo eletrônico, como essas regras que foram pensadas lá atrás para o papel, para o relógio na parede do fórum, se adaptam. Será que a contagem de dias úteis e as formalidades que a gente falou já estão bem ajustadas a essa realidade digital? Ou a gente ainda vai ver muita discussão e novas interpretações por aí? Fica a pergunta no ar. Bom, por hoje é isso. Até a próxima!